Olá, meus amigos, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Quero fazer o apelo mais uma vez aqui nesse vídeo. Comente, compartilhe com alguém que não é crente, compartilhe com o seu amigo, com a sua família, um vizinho, e que Deus te abençoe. Fique até o final, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos. Até daqui a pouco. Nessa madrugada eu me acordei, o inimigo está furioso, porque ele sabe que eu vou contar algo de Deus, viu, Israel? Tentando atrapalhar de todas as maneiras, para que eu não faça essa obra nessa manhã. Está repreendido em nome de Jesus. Irmã, eu orei, depois eu me deitei, peguei no sono de novo, e Deus, o Todo-Poderoso, começou a falar comigo. Não é que Deus me mostrou nada. Deus conversou comigo no meu sonho. É só para quem crê essa visão. Para quem não crê, fique à vontade. Irmão, o Senhor falava comigo e dizia para mim assim: minha serva, tudo que está acontecendo no Brasil é permissão minha, até a escassez de pão. Tudo. O Senhor dizia para mim, irmã, que a ira dele tinha se levantado contra o Brasil. É uma das coisas que eu não gostaria que Deus tivesse falado para mim, porque não tem uma mulher que ame mais o seu país do que eu e que ore mais pelo seu país do que eu. Vocês sabem, vocês que é aqui da igreja que é Caminho do Arsenal de Deus, vocês sabem o quanto eu amo o meu país e o quanto eu desejo que meu país esteja bem e abençoado e que o povo brasileiro ele esteja em paz. O Senhor falava para mim, irmã, que a ira dele tinha se levantado contra o povo brasileiro. Deus falava claramente para começar o que ele falava para mim. Ele disse: minha serva, o Brasil é o país mais devasso da terra. O Brasil é o país que mais se prostitui na terra. O Senhor falou para mim. Tudo que as pessoas fazem no Brasil tem a ver com a sexualidade e com a nudez. E isso tem despertado a ira de Deus contra o povo brasileiro e contra a igreja. Ele disse para mim: a minha casa, o espírito da sensualidade, do pecado e do adultério está reinando dentro da minha casa. E ele ainda disse mais para mim: o meu povo não teme mais a minha palavra, não me obedece mais, não anda mais nos meus estatutos, quebrar a aliança diante de mim. E ainda vão para a minha casa reclamar bênçãos e vitória. E ele disse para mim: eis que eu vou derramar uma taça de enfermidade sobre o Brasil. O Senhor dizia para mim que está vindo por aí doenças pesadas contra a nação brasileira. Enfermidade que os hospitais vão ficar desorientados. E ele disse mais para mim: muitos vão morrer repentinamente. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a presença de Cristo Jesus na nossa vida. O Senhor falava para mim que o que tem mais chamado a atenção de Deus para o Brasil é o pecado dentro das igrejas. A prostituição, a sensualidade, a nudez, a vaidade no altar tem irado o coração de Deus. As mulheres de Deus com o espírito de Jezabel, o Senhor falou para mim. E o Senhor disse para mim que está sendo atraído para o Brasil. Isso aí é pesado, viu? Está vindo muitos demônios em direção ao Brasil. Atraído pelo pecado do povo e da igreja. Eu estou falando do ímpio também hoje. O povo perderam o temor de Deus. A igreja está em falha com o Senhor.
O espírito do câncer vai ferir centenas e centenas de pessoas no Brasil. O espírito do câncer. O Senhor me mostra nesse momento cama de hospital transbordando de pessoas. Deus chegou no seu limite sobre o Brasil. O Senhor disse para mim, o país do mundo que mais pratica o pecado do adultério, da orgia, é o Brasil. O Senhor falava para mim que dentro da igreja dele o Espírito Santo não pode mais trabalhar. Porque as igrejas estão lotadas de pecado. Pecados encobertos, pecados ao culto dentro da igreja. O Senhor diz, eis que meus olhos têm visto dentro da minha casa todo tipo de pecado. Pecado da mentira, do engano, do adultério, da sexualidade. Deus abomina o pecado da sexualidade. E ele ainda disse mais. Minha serva, tu sabe por que a minha mão ainda está sobre a igreja brasileira? Por causa de homens e mulheres de Deus, de idade, velhos. O Senhor disse para mim. Por causa de velhos, pessoas velhas que ninguém dá nada por elas, que vivem de joelho dobrado, clamando e chorando nos pés de Jesus. O Senhor disse, eu tenho ouvido a voz de poucos. O Senhor disse para mim que faz muito tempo que tem pessoas que clamam a Ele dentro da sua casa e Ele não ouve mais nem responde mais. O que está destruindo o Brasil é o pecado da sensualidade. O pecado da sensualidade, o pecado da prostituição, da libertinagem, tem atraído milhares de demônios para dentro das terras brasileiras. Toda vida que Deus fala com a igreja e a igreja não obedece a ele, Deus desce a mão em forma de justiça. Você que está dentro da casa do Senhor, andando na libertinagem, na sensualidade, dentro da casa de Deus, com o espírito de Jezebel, você é causador de todo o mal que está acontecendo com o nosso país. E o Senhor disse, eu vou tocar na área da enfermidade no celeiro. E você que é pai e mãe, começa a orar pelos teus filhos. Porque eu vejo legião de demônios tocando em criança para matar. O diabo está vindo para destruir muitas crianças. O Senhor falou isso para mim hoje de madrugada. Depois não esteja com a mão na cabeça, chorando, dizendo que não sabe o que faz e desesperado. Porque você conhece o seu pecado, conhece a sua falha diante dos olhos do Senhor. Deus chegou no seu limite, não aguenta mais. Deus não aguenta mais. Já está demais. A igreja que Deus preservou para enfrentar os demônios, para confrontar com os demônios, derrotar os demônios. A igreja está em estado de liquidação. A igreja está cheia de pecado. Cheia. O Espírito Santo de Deus falou para mim nessa madrugada que a igreja está cheia de pecado. Que Deus ainda tem poupado o Brasil por causa de pessoas de idade. Pessoas que se separou para adorar Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem contemplado o Brasil como um lugar hostil, um lugar que está contaminado pelo pecado da sexualidade, do adultério. O pecado do Brasil, o maior pecado que tem trazido o Brasil em situação terrível, é o pecado da prostituição e do adultério, o pecado da sensualidade. O Espírito Santo repetiu várias vezes para mim, o pecado da sensualidade. E o Senhor diz, está vindo centenas e centenas de demônios para assolar o Brasil, com o demônio da enfermidade e da fome. O demônio da sexualidade e da fome. Vai começar um tempo, irmã, vai começar um tempo hostil de fome no Brasil. Ah, mas já está difícil, você não sabe o que você está pensando. Muitos supermercados vão fechar as portas.
muitos lugares onde vende alimentação vai fechar as portas. Porque o povo só chora e só geme quando Deus toca na saúde e na fome. Foi essa visão que o Senhor me deu hoje pela madrugada.